Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react da Multiversal sobre uma passagem que eles dizem que corrobora a tese da Multiversal, sobre Jesus romano, uma passagem de Cecílio Balbo. Bom, primeiro então vamos à passagem, né? Eu vou colocar aqui, então eu vou traduzir pelo ChatGPT. Peguei a passagem aqui que eles destacaram e vou a tradução. Aí vem aqui. Da mesma forma, também se recordava, durante o jantar, de que nada havia feito ao longo do dia para beneficiar alguém. Lamentando e gemendo, disse: Ó amigos, perdi este dia. Então vamos tentar entender a passagem aqui. Parece que ele está num jantar e ele está se lamentando. Pô, não fiz nada de bom no dia de hoje. A quem ele teria ofendido em sua vida depois de ter retornado da destruição de Jerusalém? Está se referindo a Tito, né? Então estão dizendo assim: a quem ele teria ofendido em sua vida depois de ter retornado da destruição de Jerusalém? Quer dizer, parece que na destruição de Jerusalém ele ofendeu as pessoas, né? Matou um monte de gente. Mas depois disso, quem mais que ele ofendeu? Só teve esse episódio, né? Aí prossegue. Ainda não li nada sobre isso. Então, a princípio, ele era um homem bom, né? Ele, tirando essa parte daí de ter destruído Jerusalém, né, não tem nada que desabone ele, né? Aí vem em seguida. E talvez mesmo, tá? O Senhor o tenha escolhido como vingador da inocência do Redentor crucificado, para quem ele, com consciência íntegra, não apenas oprimisse, mas também destruísse religiosamente o povo cego. Então ele está falando para que ele, título, com consciência íntegra, não apenas oprimisse, mas também destruísse religiosamente o povo cego, seria o povo judeu. Então, assim, talvez Deus tenha escolhido Tito como vingador de Jesus. Isso é a pessoa que está falando aqui, nessa frase aqui. Então, veja, então aquela parte que você acha que ele fez mal, destruir, talvez nem isso seja mal. Talvez Deus tenha escolhido ele como vingador da inocência do Redentor crucificado. Tá? Bom, essa é uma passagem aí que estaria falando o quê? Bom, a passagem, ela me passa a impressão, teria de ler o resto, mas o resto está em latim, eu teria de traduzir tudo. Só peguei essa passagem mesmo. Parece que ele está supondo que o Redentor crucificado existiu. Que ele está dando uma justificativa, né? Ou seja, Tito, ele vingou o Redentor crucificado. Então ele não me parece que está dizendo que o Redentor crucificado é um mito. Não tá dizendo. Pelo contrário, Tito ter vingado a inocência do Redentor crucificado é sinal. Isso foi bom para o Tito, né? Porque não é uma coisa ruim que ele fez, ter destruído os judeus. É isso que a passagem está dizendo. Então a passagem presume a existência histórica de Jesus. Eu não vejo nos livros que falam sobre Jesus histórico, vou destacar dois aqui. Ó. Tem esse aqui do Gerd Thyssen, Jesus Histórico, que é um grande compilado, ele faz síntese de várias bibliografias aqui sobre o assunto de Jesus Histórico. E esse aqui do Herbert Van Wurst, Jesus fora do Novo Testamento. Nenhum deles fala dessa passagem de Cecílio Galbo, tá? O que é estranho, né? Porque seria uma passagem que estaria corroborando o Jesus histórico. Né? Essa passagem que a Multiversal apresenta, eu diria que é uma passagem que corrobora a existência do Jesus histórico, não o contrário. Está corroborando. Seria interessante citar aqui. Olha, teve um erudito romano que falou da existência de Jesus. Olha o Cecílio Galbo aqui falando sobre ele. Né?
teoricamente, Cecílio Galbo é da época lá do primeiro século, né? Da época de Tito. Ninguém fala disso. Então, vamos tentar investigar sobre Cecílio Galbo. Eu procurei, realmente, é difícil achar qualquer coisa sobre ele. Não é só o Gerhard Thyssen, o Robert Van Voos, ninguém fala sobre ele. Mas encontrei alguma coisa. Encontrei alguma coisa. Que é o seguinte. Esse livro daqui é o livro do John Salisbury, Policráticos. No livro 3, capítulo 14, ele vai falar assim: segundo o provérbio popular, se deve dar culto, antes de tudo, a Deus, que nos presta ajuda no presente. Por isso, os aduladores não se preocupam com os meios de se conseguir o que pretendem. Cecílio Balbo o expressa admiravelmente. O imperador Augusto. Então, Cecílio Balbo, aí ele vem aqui na nota, autor desconhecido. Tá? Então, seria um orador aí da época do imperador. Esse texto daqui, do John Salisbury, é do século XII. Então, a primeira vez que o nome Cecílio Balbo aparece é no texto do John Salisbury, século XII. Não tem antes. Ou seja, muito possivelmente é um personagem inventado. O que não é raro, isso acontece outras vezes também em outros personagens. Tá? Talvez seja uma confusão com o nome do Plínio. O Plínio se chamava Gaius Plínios Cecílios Secundus. Talvez seja a partir do nome do Plínio, inventaram esse nome de Cecílio Galbo. É possível. Então, tudo indica que é uma figura fictícia, possivelmente originada na Idade Média. A primeira menção é o Polícrates, do John Salisbury, no livro 3, capítulo 14. Tá? Então, para dar mais autoridade àquelas máximas morais, inventou lá um orador romano. Você discorda? Então me apresenta uma fonte qualquer, tá? Que fale de Cecílio Galbo antes do século XII. Me apresenta. Não, temos aqui Joséfo. Joséfo fala de Cecílio Galbo. Olha aqui quando ele fala. Me apresenta uma fonte. A princípio, isso é uma invenção medieval. Então, assim, usar Cecílio Balbo para testar a historicidade ou não de Jesus é a mesma coisa que, por exemplo, eu usar a cruz de Cristo, que está em várias igrejas da Europa, para provar que Cristo foi crucificado. Ou então eu usar o sudário para provar que Jesus morreu. Não são textos reconhecidos. E tem milhares, se você procurar, tem milhares de referências falando sobre Jesus. Milhares. Na Idade Média, isso foi uma febre. Então, esse Cecílio Galbo, ele é mais um da Idade Média, entre tantos outros, né? Não é à toa que nenhum historiador de Jesus histórico cita o Cecílio Galbo, porque isso é uma invenção medieval. Não é invenção medieval? Então me cita um texto anterior. É isso então que temos. Muito obrigado, então.